Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Max com mais um vídeo extraordinário para vocês. Bom, hoje eu vou trazer a história dos vírus de Resident Evil com informações gamers extra. Então, hoje vamos começar pelo C-Vírus, a origem e fusão do T-Vírus Verônica com o G-Vírus, criado e descoberto em 2011 por Carla Randemes, pesquisadora da família, fundadora da Neo Umbrella. Até o momento, cura ela não existe, presente apenas em Resident Evil 6. O Chrysalid vírus, abreviado por C-Vírus, é um vírus RNA artificial desenvolvido por Carla Randemes, com auxílio da família. O objetivo era criar uma nova geração de bulls com alta capacidade regenerativa e mutacional. O vírus foi criado a partir da fusão do T-Verônica com anticorpos do G-Vírus que estavam incubados do corpo de Sherry Birkin. Derek Simmons teve um papel fundamental na criação desse vírus, já que ele era o único com acesso à amostra de sangue de Sherry. Mais adiante, Carla Randemes aperfeiçoou o vírus graças ao anticorpo de Jake Millen. Isso fez com que o vírus se tornasse ainda mais potente, criando um exército de soldados altamente inteligentes e organizados e com enorme capacidade de mutação. Os Javos são criaturas geradas a partir da infecção direta pelos C-Vírus, injeção. Suas principais características são o grande poder regenerativo e as várias mutações que podem sofrer decorrentes de membros feridos ou arrancados em combate. Desenvolve no local ferido um membro maior e mais eficiente em combate. Um único Javo pode sofrer mutações em vários membros. Outra característica é o surgimento de novos olhos pelo rosto do hospedeiro, algo bem semelhante ao que os G-Vírus causam nos hospedeiros. Os Javos são considerados a mutação incompleta do C-Vírus, porém, ao sofrer muitos danos, eles podem se transformar em crisálidas, e desta um novo e mais poderoso C-Eclode. As crisálidas, além dos Javos, que se transformam em crisálidas após sofrer grande dano, o C-Vírus pode transformar o hospedeiro em crisálidas imediatamente após a infecção direta. A crisálida tem o seu período de incubação dependendo da mutação que ocorrerá. Dela eclode um novo ser, muito mais poderoso e mortal do que os Javos. Ela pode gerar Napades, Genesdo e Estelates. Eu não sei se eu cheguei a pronunciar certo essa palavra. E entre outros seres gerados. Esses são considerados mutações completas. O resultado final da infecção pelo C-Vírus. Há também a criatura suprema gerada pelo C-Vírus, o House. Encontrado no laboratório subaquático da Neo Umbrella, os House surge de dentro de uma crisálida gigante. E além de ser uma criatura mortal, carrega consigo a capacidade de se auto-reproduzir nos oceanos e de produzir e dispersar um gás que contém o C-Vírus. Carla Randemes também desenvolveu uma cepa especial no C-Vírus que gerou uma crisálida que foi capaz de transformar totalmente sua aparência. Após o período de incubação, Carla eclodiu da crisálida com a aparência de Ada Wong. Então vamos falar sobre o gás do C-Vírus. Há também as criaturas geradas pela infecção direta do C-Vírus. A inalação de um gás. Os hospedeiros acidentais transformam-se em zumbis e algumas variantes com Bloodshot, Striker, Hopper, entre outros. O gás pode ser dispersado no local de forma artificial através de mísseis, como aconteceu em Tati, na China, através da dispersão do gás pela leptotiça. Acho que é assim que se pronuncia essa palavra, né? Como aconteceu em Towasker. Tem várias palavras chinesas aqui que eu não sei, o meu chinês não é tão bom assim como mais ou menos do inglês que eu tenho. Os hospedeiros acidentais não possuem as mesmas capacidades regenerativas ou mutacionais dos Javos e são consideravelmente mais fracos que estes. Os House, a Bull Suprema, resultante do C-Vírus, é capaz de criar e de expelir este mesmo gás, mas devido ao seu tamanho, a área que a criatura pode infectar de uma só vez é muito maior que a da leptotiça. A contaminação pode se dar também através da mordida dos zumbis, suas variantes. E o seu desenvolvimento? Carla começou a pesquisa em 2001 a pedido de Derek Simmons. A experiência não tinha sido sucesso até que em 2012 o governo norte-americano conseguiu uma amostra do T-Verônica do corpo de Manuela Hidalgo. Derek conseguiu colocar as mãos no vírus e passou para Carla, que fez o experimento para reduzir sua toxicidade e decidiu que precisasse aperfeiçoar o vírus.
Ela extraiu dele o atributo responsável por causa das mutações, atributo que na verdade provinha do vírus progenitor, usando na produção do T. Verônica. Porém, o T. Verônica era um vírus muito agressivo e precisava de longos períodos de incubação para que o organismo do hospedeiro fosse capaz de suportá-lo, e a forma que Carla encontrou para neutralizar essa agressividade foi usar o G-Vírus, que foi extraído do corpo de Sherry. Como o G-Vírus tinha capacidades regenerativas fantásticas, esse atributo foi fundamental para a potência do T. Verônica fosse controlada sem a necessidade de longos períodos de incubação. A fusão dos dois agentes resultou no C-Vírus, que foi batizado dessa forma, pois o hospedeiro infectado diretamente com ele acabava criando um casulo ou crisálida em volta de seu corpo, para que a mutação pudesse ocorrer. Em dezembro de 2012, Carla fez experimentos com seu vírus na República da Indônia, aproveitando-se da guerra civil que estava instaurada no local. Ela usou os soldados do exército libertário da Indônia como cobaias, oferecendo a eles o vírus como uma droga natural que ia dar a eles maior capacidade de combate sem efeitos colaterais. Foi nesse contexto que Jack Miller acabou sendo descoberto em meio à guerrilha. O filho de Albert West injetou com o vírus, porém, devido à natureza especial de seu DNA, ele não sofreu as mutações comuns do vírus. Carla então se interessou pelo jovem mercenário, visando aperfeiçoar ainda mais a sua criação através do uso do anticorpo de Jake. O próximo é o G-Vírus, origem extraído do organismo de Lisa Trevor após sua infecção com o parasita NEI-alpha, criado e descoberto em 98 por William Burke, pesquisador da Umbrella Corporation. Cura tratamento sim, dependendo do tipo de infecção. Presente em Resident Evil 2, The Dark Side Chronicle, Operation Raccoon City 6 e Degeneração, o filme. O G-Vírus foi descoberto por William após a desmembração do protótipo do parasita NEI-alpha em Lisa Trevor. Aparentemente, Lisa dominou o parasita e este desapareceu de seu organismo. Enquanto tentava invadir o sistema nervoso central da cobaia, ela foi submetida a diversos testes e o G-Vírus foi detectado. William passou então a dedicar-se quase que exclusivamente a estudos e experimentos com o novo vírus, que se tornou o trabalho da vida do cientista. O medo da traição. Com a nova descoberta, Burke submeteu seu projeto à Umbrella para dar continuidade às pesquisas com o G-Vírus. Seu pedido foi aprovado e ele e sua equipe foram transferidos para um laboratório subterrâneo em Raccoon. Com o crescimento da pesquisa e o aumento da autonomia de Burke dentro da empresa, Oswell Spence, sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, temeu uma traição de pesquisador e ordenou que a UBCS recolhesse uma amostra do G-Vírus. Na tentativa de defender o resultado de anos de trabalho, Burke é embaralhado pelos agentes da Umbrella e injeta o G-Vírus em seu corpo. O G-Type. O resultado foi o G-Type, criatura que passou por vários processos de mutação descontroladas que gerava um organismo cada vez mais forte. Todos os seres vivos infectados pelo G-Vírus se reproduziram a partir da implantação de um embrião G-Young Body dentro de outro ser vivo. A menos que seja rejeitado pelo hospedeiro, o embrião se submeterá a um processo de invasão celular gradual, infectando as células do hospedeiro em nível molecular, a ponto de reescrever o seu DNA. Uma vez que a mutação estiver completa, o hospedeiro será capaz de dar continuidade a esse ciclo de autorreplicação. Acredita-se que os G-Types procurem por hospedeiros compatíveis geneticamente com seus embriões, para evitar rejeição ou combate imunológico ao vírus. Esse seria o motivo pelo qual William Burke perseguia sua filha, Sherry e Kurt Miller. Acho que é Miller. Não sei que o nome dela é quase igual do filho do Wesker, mas só que dela se escreve com M-I e do ele com M-U, o nome dela é Kurt Miller. Sua irmã, Angela, caso o embrião seja implantado em um hospedeiro não compatível, o resultado é o G-Adult Body, um G-Young Body que se desenvolve e abandona o corpo do hospedeiro. Esse foi o caso de Brian, Iros e Mônica. Diferença entre o G e T. A diferença entre o vírus T e o G
é que o organismo infectado pelo segundo continua a sofrer mutações por si só, enquanto o T-vírus aumenta o metabolismo e compromete as células. O G pode alterá-las, ponto de criar uma nova forma de vida. As células infectadas dão origem às chamadas células G, que provocam modificações drásticas no organismo do hospedeiro enquanto se alimenta dele. Cura. O tempo que o G-vírus leva para dominar um organismo varia de indivíduo para indivíduo. Enquanto o processo de formação das células G não está completo, anticorpos podem agir e destruir o vírus. Nesse estágio pode ser administrada a vacina Tevil, específica para o G-vírus e que impede a formação de um novo G-type ou a morte do hospedeiro. A utilização do G-vírus para a produção de bolus é um tanto controversa. Frederick Downey o considerou imprevisível ao conversar com o general Miguel Grande, com que fazia negócios ilegais, apesar das transformações drásticas e a formação de organismos fortes e violentos. O G-vírus é difícil de ser controlado e acaba transformando o hospedeiro em uma enorme massa orgânica com nenhuma ou muito pouca inteligência. Vamos falar pouco sobre Sherry. Durante o incidente em Recco, Sherry Burke acabou sendo infectada pelo embrião de G por William Burke. Poucas horas depois, ela foi submetida a um antivírus e parecia que tudo voltaria normal. Porém, o período em que Sherry ficou contaminada foi o suficiente para seu organismo criar poderosos anticorpos para combater o vírus. E esses anticorpos foram usados por Carla Randamas na criação do C-vírus. Além disso, Sherry ficou com alguns poderes sobre-humanos graças ao G-vírus. Ela tem capacidade regenerativa e de cura extremamente elevada, e foi capaz até mesmo de sobreviver a se curar quase instantaneamente de um ferimento em seu abdômen causado por um enorme pedaço de metal. O próximo é Las Plagas. Origem não se sabe. Criada e descoberta no anterior século XVIII por Los Iluminados. Cura ou tratamento? Sim. Resident Evil 4, 5 e The Mercenaries 3D. Las Plagas é o nome de um parasita muito antigo que foi mantido fossilizado abaixo do castelo de propriedade da família Salazar, localizado em uma região rural da Espanha. A seita Los Iluminados possuía fortes raízes no local e tinha Las Plagas como objeto de adoração, obtendo seus poderes em forma de dominação há séculos atrás. A família Salazar retirou os poderes da seita e impediu o acesso ao local onde os parasitas se encontravam. O oitavo castelão da família Ramon Salazar passou a ser seguido da religião dos Iluminados e devolveu o acesso aos Las Plagas ao então líder da seita, Osmond Sadler. Na expedição para buscar o parasita enterrado, os aldeões começaram a manifestar convulsões e posteriormente tornaram-se violentos. Apesar de Las Plagas permanecerem séculos fossilizados, foram capazes de sobreviver por longos anos em um estado de latência, uma enorme similar e a de esporos. Aparentemente, durante a escavação, os parasitas se tornaram ativos novamente. Esta cepa original, denominada de Las Plagas do tipo 1, deveria ser inoculada nos hospedeiros por meio artificial ou por aspiração de esporos na forma de ovo. Eles atingiram a maturidade no interior do hospedeiro e nesta fase passariam a assumir o controle do sistema nervoso central do mesmo. As plagas do tipo 1 apresentavam a desvantagem de serem sensíveis à luz do sol. O hospedeiro pode não ter pensamento racional funcional, mas ainda mantém um nível de inteligência humano, com capacidade de compreender e comunicar uns com os outros. Eles também podem usar ferramentas e são surpreendentes habilidosos quando trabalham em grupos contra um inimigo. Com a obtenção do parasita, Sadler infectou o chefe da vila, Beatriz Mendes, com Las Plagas. Os dois conduziram um ritual de purificação em que os habitantes receberam os ovos de Las Plagas. Após a inclusão, os infectados passaram a apresentar um comportamento estranho e ficaram submetidos ao controle de Osmond Sadler. Isso ocorria porque o Sadler possuía um tipo de Las Plagas diferente, a plaga controladora. Não se sabe ao certo como essa plaga diferente consegue controlar as plagas subordinadas, mas acredita que seja pela emissão de ondas sonoras inauditáveis. Las Plagas têm a habilidade de manipular os padrões de comportamento de seus hospedeiros e são organismos sociais. Não vivem individualmente, mas sim em harmonia social perfeita. Acredita-se que eles possuem
inteligência coletiva, comportamento raramente visto em organismos parasitos. Na verdade, é parasitários. As plagas têm ainda a capacidade excepcionais de adaptação. São capazes de viver em muito organismo e estabelecer simbiose. Esta habilidade combinada com seu comportamento social permite que promovam interação entre hospedeiros infectados, independente de que espécies sejam. Aí, galera, antes da continuação, quero dizer que enquanto eu tava falando, eu tive um enjoo, velho. Um enjoo do nada. Aí eu acabei parando. E você não deve ter percebido isso porque eu cortei. Então, acabou secando minha boca muito seca. Então eu fui beber uma água. Mas ainda tô com enjoo. Mas eu pensei em terminar o vídeo por aqui. Mas ainda falei, não, vou dar continuidade e fazer o texto que eu tinha escrevido e falar por completo. Então, o que eu decorei aqui é muito, velho. Então, isso tá pela metade mais ou menos. Então, vamos falar um pouco pelas variações. As plagas do tipo 1 tem 3 subtipos. As plagas A, pode-se dizer assim, né? O tipo a mais comum, com a destruição da cabeça do hospedeiro. A plaga sai pelo pescoço e substitui, costuma atacar usando uma espécie de chicote com lâmina na extremidade. A plaga B, mais forte que a plaga A, quando a cabeça do hospedeiro é destruída, assume uma forma semelhante à de uma centopeia. A plaga C, esta plaga é capaz de deixar o corpo do hospedeiro para agir de forma independente, desligando-se do sistema nervoso do hospedeiro. Acredita-se que esse é o estágio mais maduro do Las Plagas. Então, todo mundo sabe que o Wesker chegou a aparecer no Resident Evil 4. Então a gente vai falar sobre o interesse de Wesker. Que tem interesse em tudo quanto é vírus, né, na verdade. Ele quer o seu cara, quer ser o interesseiro. A interesseira do XJ6. A interesseira do vírus, né. Albert Wesker demonstrou um interesse em adquirir as plagas para dar procedimento aos seus planos. Para conseguir a amostra do parasita, ele enviou Ada Wong a um remoto vilarejo no interior da Europa para conseguir uma amostra da plaga controladora e entregar a ele. Além de Ada, o Wesker enviou o Jack Krause, que também tinha como função retardar o avanço de Leon Scott Kennedy, que estava no local para resgatar a filha sequestrada do presidente dos Estados Unidos, mas acabou se envolvendo com a seita Luz Iluminados e foram contaminados com as plagas. Apesar de trabalhar sob ordem de Wesker, Ada enganou seu chefe, entre aspas, entregando a ele uma amostra da plaga subordinada. E o projeto Uroboros. As plagas originais foram retiradas da Europa e geneticamente modificadas pela Tricell, sob o comando de Albert Wesker e Excella Gione, para a criação de uma forma mais eficaz, e era o início do projeto Uroboros. As plagas modificadas foi classificada por pesquisadores como plaga do tipo 2. O parasita entra no hospedeiro por via oral, geralmente forçado diretamente pela boca. A infecção ocorre a partir de um parasita adulto e por isso não requer tempo de maturação e toma conta do sistema nervoso central do hospedeiro quase que imediatamente, sendo uma arma muito mais eficiente. Outra vantagem em relação à sua versão anterior é a insensibilidade à luz solar. Para aumentar sua proliferação como uma arma, o parasita foi alterado de forma que os seus hospedeiros possam infectar ativamente outras pessoas, a fim de aumentar os seus números. As plagas do tipo 2 foram utilizadas na zona autônoma de Cajuju, quando Ricardo Iver tentou atrasar a ação da BSE para prendê-lo. As modificações na aparência provocadas pela plaga controladora eram vistas como um problema. A partir disto, o pesquisador da Tricell alteraram geneticamente a plaga subordinada, inserindo um gene da plaga controladora. O resultado foi a plaga do tipo 3. O novo modelo apresentava alguns problemas, como a baixa de sobrevida de seres do sexo feminino e crianças. Alguns hospedeiros ainda apresentavam alterações morfológicas que geravam aumento exagerado do tamanho corporal. A única vantagem aparente encontrada na plaga do tipo 3 foi a melhora na capacidade de salto dos cobaias. Ricardo Iver tentou as plagas do tipo 3 nos habitantes da tribo Nidipaya, que viveu perto da refinaria de petróleo da Tricell. Parasitas que controlam a mente dos hospedeiros. O Fire, memorando de luz,
traz informações de parasitas fictícios que são capazes de controlar a mente de seus hospedeiros, como as plagas. Alguns parasitas reais são capazes de fazer isso com animais. As plagas, o assunto dele é muito grande, rapaziada. Vespa parasita, não sei se eu saber pronunciar essa palavra, mas é Hymenoepimesis. É mais ou menos assim, não sei como eu consegui decorar essa parada aqui, é Hymenoepimesis. E ainda tem outra palavra, não é só essa não, e tem essa palavra que eu falei da gorinha, e agirafaga. Acho que é assim que se pronuncia essa palavra aqui. É uma besta parasitoide tão terrível que o alien dos cinemas foi inspirado nelas. Você lembra que os filhotes de alien parasitavam o corpo dos humanos para se formarem e depois sejam de suas barrigas explodindo o coitado do ator coadjuvante? Basicamente é isso que acontece com a aranha Plecimeta argira. São nomes muito esquisitos. Então você deu trabalho para escrever. Até eu ficava olhando, será que tá certo esse nome aqui mesmo? Então o ovo da vespa são colocados dentro dela. E de alguma forma eles controlam a mente da aranha, que constrói teias especialmente preparadas para receber as larvas depois e mantê-las seguras. Então, quando estão prontas, as larvas devoram a aranha de dentro para fora, saindo do corpo da hospedeira e se aproveitando da casa que ela construiu. Fungo que transforma formigas em zumbis. Quando a formiga doméstica é infectada pelo fungo, lá vai outra palavra difícil para vocês, o Ophicordyceps, tem um parasita, pode ser um parasita parecido com esse no The Last Field, que é o Ophicordyceps, que é esse aqui que a gente tá falando aqui agora, mas esse aqui é outro, é o Ophicordyceps unilateralis. Ele ficava viva por um tempo, sendo comandada pelo fungo. A formiga influenciada pelo parasita sai do seu ninho e se dirige a outras regiões com pequenas plantas. Ela então sobe em folhas rasteiras e morde-as logo antes de morrer. Depois da morte da formiga, o fungo continua a crescer e depois de alguns dias sai pela cabeça da formiga, liberando esporos depois de alguma semana. Minto, rapaziada. Eu acho que esse aqui mesmo é o Ophicordyceps, porque eu abreviava ele de... Ou eu abreviava ou era abreviado de Cordyceps. Mas é esse aqui mesmo, que essa é a palavra aí mesmo. Podendo infectar qualquer infeliz formiga que passe pelo local. Essa parte que eu peguei da internet, tá? Que fala sobre esse Ophicordyceps. O fungo manipula as formigas contaminadas para que elas morram onde o parasita prefere ficar, fazendo-as viajar por muito tempo nas suas últimas horas de vida. O parasita faz o rato correr atrás do gato. O ciclo ideal do parasita Toxoplasma gondii se dá entre o gato e o rato. Dentro do rato, o hospedeiro intermediário, ele se produz sexuadamente. Dentro do gato, o Toxoplasma se reproduz sexuadamente e produz células resistentes chamadas oócitos, que vão parar nas fezes do gato e contaminam o ambiente. Se a transmissão se dá do gato para rato, quanto mais o Toxoplasma provoca essa transmissão, maior será a sua taxa de reprodução. E é justamente o que ele faz. Uma vez dentro do rato, o Toxoplasma se dirige para uma região do cérebro chamada amígdala. A amígdala é o centro de controle de várias emoções no cérebro, principalmente o medo. Ratos infectados deixam de evitar locais iluminados e perdem o medo do cheiro da urina de gato, tornando-se presas fáceis. Eu disse pra vocês que nesse canal tem coisas de ciências também, rapaziada. Notícias gamers extra. Então o próximo é o Ne Alpha, origem parasita criada pela Umbrella, criada e descoberta em 88 pelos pesquisadores da Umbrella Corporation na França. Cura e tratamento não tem. Resident Evil 3 Operation Raccoon City. O parasita Ne Alpha foi desenvolvido pelos laboratórios franceses da Umbrella Corporation e sua criação deu origem a uma arma biológica poderosa e obediente, o Nemesis T-Type. O Ne Alpha tinha como principal característica se estabelecer no córtex cerebral do hospedeiro, fazendo com que seu sistema neurológico cerebral fosse capaz de receber e cumprir ordens com facilidades do que as demais boas. Foi uma forma eficaz de conseguir fazer com que os boos conseguissem cumprir ordens e até manusear armas, tornando-os as mais eficientes e letais. Vamos falar sobre a sua criação. O Ne Alpha foi um parasita criado pelo laboratório número 6 da divisão francesa.
da Umbrella, com o objetivo de controlar qualquer arma biológica gerada pelo T-vírus. É um ser parasitário criado por manipulação genética que, quando invade o cérebro de outro ser vivo, toma total controle do organismo com menor comprometimento mental do hospedeiro. O objetivo do projeto era para prover inteligência a um organismo infectado para preparar para combate posteriormente combinar as duas características para criar uma arma biológica viva eficiente. Embora os bulls de T-vírus estivessem sendo desenvolvidos por cada equipe de pesquisa nos laboratórios da Umbrella, todos os resultados gerados eram falhos com baixas inteligências. O Nin-Alpha surgiu como uma alternativa para contornar as falhas geradas pelo T-vírus. Alternativas às bulls padrão. Enquanto as pesquisas de Berkeley visavam a criação e aprimoramento do Tyrant, os laboratórios europeus focaram-se em melhorar a inteligência das bulls. Inúmeras tentativas foram feitas, incluindo cirurgias cerebrais. O Nin-Alpha tornou-se uma alternativa simples com a injeção de parasita. Inicialmente, o Nin-Alpha foi testado em hunters, posteriormente em Tyrant. O modelo final é baseado em um Tyrant do tipo T-103. O parasita injetado na medula espinhal do Tyrant se espalhava pelos neurônios do hospedeiro após uma combinação com T-vírus e induzia diversas mudanças no sistema nervoso central. O Nin-Alpha forma um segundo cérebro atrás do original, dominando totalmente as ações voluntárias. O Nemesis T-Type foi o resultado deste experimento, produzindo uma bull que poderia obedecer e cumprir ordens facilmente. Seu sistema nervoso parcialmente preservado permitia antes que o Nemesis T-Type pudesse ser capaz de tomar suas próprias decisões com a necessidade de entender as ordens constantes e de manipular armamento pesado com precisão. A arma biológica ainda era dotada de poderes de regeneração não presentes nos Tyrants anteriores, mas o dano acompanhava um preço alto a se pagar. Os processos regenerativos não eram precisos e provocavam mudanças severas no corpo do Nemesis T-Type. A cobaia perfeita e a aplicação. Em 88, o Nemesis foi importado pelos laboratórios americanos da Umbrella para a realização de experimentos. Os testes iniciais realizados ainda na Europa não eram muito promissores. Albert Wesker e William receberam um relatório repleto de mortes relacionadas a parasitas que dominavam a mente e matavam os hospedeiros em apenas 5 minutos. Para um parasita tão violento, seria necessário um candidato a hospedeiro muito resistente. A cobaia escolhida foi Lisa Trevor, ainda mantida enclausurada nos laboratórios em Arkley. Os testes em Lisa não foram concluídos de imediato e não foi possível detectar o parasita no organismo da cobaia. Análises posteriores levaram William a fazer uma nova descoberta em Lisa, o G-vírus. Em 98, o Nemesis T-Type foi utilizado em Record com o objetivo de matar todos os membros restantes do Stash. A Bull conseguiu eliminar Brad Vickers, mas acabou sendo eliminado por Jill Valentine depois de diversas batalhas e sofrer mutações que o sofreram em uma massa deforme e cuspidora de ácido. Ele morreu para o segundo Star, né? Que é a Jill. Então ele poderia pegar começar pelo mais fraco, mas foi começar pelo Brad e depois morreu pra Jill, mano. Logo pra Jill, que foi uma das sobreviventes da mansão. Então o próximo é o progenitor vírus. Origem vírus encontrado na flor de Sonny Trap. Acho que é assim que se pronuncia, né? Criado e descoberto em 66 por Brandon Bailey, Oswell Spencer, fundador da Umbrella, e James Marks, fundador e pesquisador da Umbrella. Cura e tratamento não tem. Presente relativo Code Verônica, Remake 0, The Umbrella Chronicles e 5. O progenitor vírus foi o Alice base de toda a fundação da Umbrella. Foi para encobrir as pesquisas com ele que Oswell Spencer, falei certo agora, eu acho que é o nome dele, hein? James Marcos e Edward Ashford fundaram a Umbrella como indústria farmacêutica. O progenitor, ou vírus-mãe, tinha propriedade fantástica, mais uma série de restrições e problemas para o cultivo da flor Sonny Trap. Fizeram com que o desenvolvimento do vírus e das pesquisas em torno dele fosse mais problemática do que imaginavam os 3 fundadores da Umbrella. A descobertas anos 60. Durante o século XIX, Henry Travis, irmão de caçula da família Travis,
fundadora da Travis Trend, realizou expedições na África e fez um conjunto de anotações sobre diversos aspectos do continente, como registro de animais, plantas e da cultura dos nativos. A partir das anotações de Henry e a Travis Trend instituiu uma base na África, passou a explorar recursos naturais locais e a recolher amostras de animais e vegetais da região. Oswell Spencer teve acesso aos dados coletados por Henry Travis e ficou extremamente interessado pela descoberta de seu principal interesse estava nas informações sobre a cultura de uma tribo denominada Nidipaya. Seguindo as pistas de Travis, James Marks e Oswell Spencer e Edward Ashford comandaram uma expedição ao oeste africano em setembro de 66. Foi encontrada uma planta utilizada nos rituais da tribo Nidipaya. O nome, de vez em quando eu acerto, Nidipaya. Agora eu acho. Descrita por Travis, que era cultivada em um jardim subterrâneo chamado Jardim do Sol. A flor da planta era utilizada para a escolha do chefe do grupo e selecionar os guerreiros mais fortes, os únicos capazes de sobreviver aos efeitos tóxicos da planta e que se tornavam ainda mais poderosos ao consumi-las. Spencer estava extremamente interessado nessas informações e os membros da expedição passaram a investigar a planta. Em dezembro de 66, um vírus capaz de recopilar o DNA de organismos vivos foi isolado por Oswell Spencer, Edward Ashford e James Marks a partir do Sony Trap, batizado de progenitor. Este é um vírus de RNA também chamado de retrovírus. Em fevereiro de 67, a amostra da Sony Trap e do progenitor foram levadas aos Estados Unidos para a produção de vírus em massa. O grupo tentou cultivar a planta contendo o vírus fora do seu ambiente original, mas embora as plantas cresceram e não continham o progenitor, isso acabou forçando a permanência de James Marcos e um aluno, Brandon Bailey, na África. Bailey e Marcos buscavam forma de descobrir qual era o fator que influenciava no aparecimento do vírus na flor da Sony Trap, como mudança no solo, temperatura e exposição à luz. Neste mesmo ano, Spencer passaria aos laboratórios secretos abaixo da mansão que mandou construir nas montanhas Acre, nas redondezas de Recon. Como centro de pesquisa do progenitor, as descobertas com o vírus estimulam Spencer a pensar em abrir uma empresa farmacêutica de fachada para financiar as pesquisas com o progenitor. As primeiras companhias do projeto foram membros da família de George Trevor, o arquiteto da construção, Jessica e Lisa Trevor, respectivamente esposa e filha de George. Receberam duas variantes do vírus. Jessica recebeu o progenitor tipo A e a Lisa tipo B. O vírus falhou em se estabelecer em Jessica, que não resistiu e morre em 3 dias, mas mostrou potencial em Lisa, que foi colocada em observação. Nela foi observada a plasmólise de tecido durante a ativação de célula e houve fusão do vírus com as células. Ainda que com atraso após a administração do progenitor, Lisa apresentou autorizações de essa palavra aqui é tão fácil, mas ao mesmo tempo tão difícil para mim, velho. É comportamentais. Ao mesmo tempo em que se torna bem agressiva, agia em alguns momentos como uma criança em busca de sua mãe. Lisa também se tornou mais resistente e forte. Tinha a perturbadora peculiaridade de arrancar os rostos de suas vítimas e colocá-los sobre o próprio. A observação mais marcante é que as repetidas tentativas de destruí-las falharam. Lisa parecia resistir à morte independente do que fosse feito. Ela acabou mantida em segredo por Spencer no laboratório em Acre e usada posteriormente como cobaia da Umbrella por muitos anos. E por fim, finalmente vamos terminar a última fala, que é a fundação da Umbrella, Projeto W e o desenvolvimento de novos vírus. De 68 a 2008. Em 68, Spencer Ashford e Mark fundam a Umbrella Corporation como uma única empresa farmacêutica de fachada para o financiamento da pesquisa do progenitor e no desenvolvimento de armas biológicas. O centro de treinamento de profissionais fica a cargo de James Marcos, com o objetivo de desenvolver uma nova geração de funcionários modelo para servir ao futuro da empresa. Em julho do mesmo ano, Edward Ashford acaba morrendo após contrair o progenitor acidentalmente. Enquanto tudo vai muito bem em Recon, Brandon Bailey permanece na África, enviando a morte do progenitor para os Estados Unidos.
Já que não houve possibilidade de cultivar a planta contendo o progenitor fora do Jardim do Sol, a permanência dos pesquisadores na terra da tribo de Indipaia começa a gerar conflito com os nativos. Com isso, a Umbrella passa a travar uma disputa para tomar o Jardim do Sol para si. Ao conseguir expulsar a tribo do Jardim do Sol, a Umbrella inaugura seu centro de pesquisa na África. Em 77, Marcos aprimora o progenitor a partir da inserção do DNA de sanguessugas no vírus. Ele demorava a linhagem o T-vírus. Posteriormente, o progenitor também servirá de base para o desenvolvimento do vírus T inferiônica por Alexia Ashford. Embora a pesquisa do progenitor e de suas variantes como T-vírus visassem a produção de armas biológicas, a espécie possuía um plano próprio. Seu objetivo era semelhante a dos rituais da tribo Nijipaia, selecionar os indivíduos superiores do planeta e conferir a eles capacidades especiais. Com essa raça superior de seres humanos ao seu lado, Spencer buscava-se nada mais, nada menos do que uma espécie de Deus. Para alcançar o seu objetivo, Spencer iniciou o projeto W, o Plano Wesker. O objetivo primordial de Spencer era impulsionar a seleção natural na população. Esse estágio forçado de evolução poderia dar aos humanos sobreviventes aumento na força e inteligência, mas não afetaria a lógica ou características gerais. Para evitar que a seleção de indivíduos indesejáveis ao projeto, centenas de crianças nascidas de pais de intelecto superior de várias nacionalidades foram recolhidas. A Spencer passou seus valores a essas crianças. A elas foi dado o sobrenome Wesker, e após o fim de sua doutrinação foram colocadas em ambientes controlados em vários locais do mundo, sob o olhar da Umbrella, e todas receberam a melhor educação disponível no local onde estavam. Então você já sabe porque o Albert Wesker tem esse nome. Então, e tem o tal projeto tem o nome de W. Então vocês, a partir daqui eu já expliquei um pouco sobre o Wesker, beleza? Em determinado estágio de suas vidas, os indivíduos selecionados pelo projeto Wesker deveriam receber uma amostra do vírus progenitor para fazer transparecer as crianças Wesker para mais capacitadas. As sobreviventes fariam parte de um mundo de seres especiais liderado por Spencer. Albert Wesker foi um indivíduo escolhido para fazer parte do plano Wesker, demonstrando grande potencial. Foi selecionado para trabalhar como pesquisador aos 18 anos no centro de treinamento da Umbrella em 77. Em 78, ele passava a trabalhar no laboratório da mansão Spencer em Arkley. 20 anos depois, ele recebeu uma amostra de uma variante de vírus progenitor do colega de trabalho, William. Burke enviou um memorando a Albert contendo alguns detalhes e instruções para o uso do vírus que viria de estoque de mutações. Para o vírus produzir seus efeitos, a pessoa infectada deveria ter a morte revestida. Para isso, o vírus deveria ser injetado 5 minutos antes da morte. Albert pôs-se em frente à cápsula do Target no laboratório em Arkley de propósito para ser atacado e morto pela criatura, esperando que o vírus revertesse sua morte. Ele pudesse usufruir das modificações fisiológicas geradas por este. Havia o risco de 10% de sua morte não ser revestida e de 20% de ressurreição sem os efeitos maiores. Albert estava no grupo dos 70 bem-sucedidos que conseguiriam voltar à vida e apresentar modificações na circulação sanguínea, na atividade muscular que resultavam em força e agilidade sobre-humanas. Albert foi uma exceção à maioria das crianças Wesker, que morreu registrando apenas outro sobrevivente, Alex. O equilíbrio entre Wesker e seus vírus não era perfeito para controlar as prováveis mutações desfavoráveis. Ele precisava fazer o uso do PG67A/W, um soro provavelmente desenvolvido pela Tricell, que deveria ser utilizado em quantidades precisas. Bom, chegamos ao mais um fim de um vídeo. O vídeo deu quase 40 minutos. Então espero que você dê aquele like maroto de início e de final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já clica nesse botão vermelho. Já sabe, comenta aí que se você quiser uma parte 2 rápida. Vocês sabem que deu muito trabalho. Quase 40 minutos. Quase uma hora. Um filme, cara. Um filme, velho. Então deixa aquele like maroto aí pra ajudar aí na divulgação. Se inscreve no canal de novo. Compartilhe com seus amigos para ajudar o que eu trampo. Porque esse trabalho aqui não foi fácil. Eu jurava que essa parte 1 seria fácil demais. Mas não foi não, mano. Então demorou muito pra fazer. Principalmente agora a edição, cara. Vai demorar muito pra renderizar. Então eu comecei a gravar foi 1 hora. Eu terminei agora 3h20, beleza?
Então, só falando, foi quase 2 horas, mais ou menos. Acho que foi 2 horas, né? Eu comecei 1h30, 1h40. Então, são 13h20. Então, foram quase 2 horas. E falando aqui, beleza? Então, teve horas que eu pausei. Então, deixa aquele like maroto aí pra me ajudar, beleza? Então, é isso, valeu, falou e aquele abraço.